Olá, pessoal. Eu sou Thaís Campos e, junto com Ricardo Caldeira, nós vamos começar mais um episódio do Papo de Mercado. Aqui, a nossa missão é desvendar o mundo dos negócios, compartilhando histórias inspiradoras e estratégias de sucesso. Por isso, sejam bem-vindos a mais um episódio nessa jornada de aprendizado e crescimento do universo empresarial. Eu quero começar fazendo um pedido especial para você. Ativa o sininho, siga a gente aqui no YouTube e, claro, já vamos começar a divulgar essa mensagem. Compartilha, manda essa mensagem para algum amigo, porque hoje o episódio vai ser sensacional. Nós temos uma convidada especial. Ela é formada em publicidade, é sócia proprietária da Estalo 360, Agência 360, que é uma agência de life marketing. Tá vendo? Que agora eu sei tudo, gente. Maíra Holtz, você não pode perder, porque hoje vai ser sensacional. Então fica aí, já divulga para todo mundo, tá? Vamos nessa, Ricardo, que a gente quer saber a vida dela toda. Vamos nessa. Boa noite para quem está nos vendo e nos ouvindo. Novamente, agradecer, como eu sempre falo, para todos os que aceitam, né, vir participar aqui conosco para contar a história. Muito obrigado, Maíra, por ter aceito o nosso convite. E espero que hoje seja um dia bacana para você compartilhar a sua história e, principalmente, seu aprendizado aí no mundo de empreendedorismo, negócios e compartilhar com quem está nos vendo. Seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade para vocês e espero também, né, que a gente contribua um pouquinho com esses empreendedores, principalmente os que estão aí começando a caminhada deles, né, e que a gente consiga animá-los um pouco, porque essa estrada é Exatamente. longa. Mas com a história que a gente vai ouvir hoje, vai ser assim sensacional. Que a gente tem um pouquinho dos bastidores e a gente quer saber, Maíra, assim, já para começar, como foi esse começo da sua vida profissional? Tá. A minha vida profissional começou aos 16 anos, no trabalho escravo infantil. Brincadeira. Começou aos 16 anos quando eu tive um primeiro desafio, né? Meu primeiro desafio foi aos 16. Minha prima foi estudar nos Estados Unidos e eu queria ir também. Então eu pedi para minha mãe. Só que na época a gente não tinha dinheiro, né? A gente era família de classe média baixa. E minha mãe, para não me dizer não logo de cara, ela me lançou um desafio. Ela falou: "Vamos fazer o seguinte, se você conseguir o dinheiro da passagem aérea, eu mando você para os Estados Unidos". Mas aí qual era a chance, né, de uma menina de 16 anos que nunca trabalhou conseguir lá os seus $3.000, né? Mais ou menos, devia ser essa época aí o equivalente. E aí eu lancei, recebi o desafio e acreditei no que eu ia conseguir fazer. Então eu comecei a ligar para os meus tios e pedir emprego, né? Deixa eu fazer algum bico na sua casa. Deixa eu dar uma aula de reforço de matemática para alguém ou de português. Deixa eu fazer uma pintura, deixa eu lavar prato. E aí, assim começou a minha vida de empreendedorismo. Até rejunte de banheiro uma vez eu fiz para um tio meu. Olha aí, ó, tá vendo? Agora os tios também exploraram ela, viu? Mas... E aí, assim começou a minha vida. Consegui, né, em poucos meses, juntar o dinheiro da passagem aérea. E quando eu fui falar com minha mãe, ela ficou extremamente surpreendida, porque ela jamais iria imaginar aquele cenário. E aí eu consegui viajar, porque ela teve que cumprir a parte dela da promessa. Então eu viajei, fui para morar nos Estados Unidos com 16 anos. E fiquei lá durante 2 anos e meio, mais ou menos, né? Depois minha mãe foi me buscar e eu voltei para o Brasil. E esse início de carreira foi um início muito interessante, porque foi quando eu comecei a aprender a trabalhar. Nos Estados Unidos eu precisei trabalhar, claro, né? Até para ajudar minha mãe nas contas. E também porque eu tive outras oportunidades de trabalho. Então, desde trabalhos dentro da minha área, né? Então, eu acabei fazendo o segundo e o terceiro ano lá, que correspondem ao júnior e ao sênior, né? E depois eu entrei na faculdade lá e eu comecei a faculdade de marketing lá nos Estados Unidos, na Universidade de Michigan. Durante esses 2 anos e meio que eu fiquei lá, eu tive a oportunidade de muitos trabalhos. E muitos desafiadores também. Então, minha carreira começou com muitos desafios e não param até hoje, né? A gente está achando que melhora, mas na verdade a gente cresce e fortalece Vai para que aumentando os outros, desafios. para que outros maiores aconteçam. Vamos lá, só para que a gente entenda. Você foi também para os Estados Unidos, foi morar com sua prima, mas aí você ficou esses 2 anos com ela, com sua prima. Você é meio inquieta, você fica buscando sempre a melhoria. Como foi esse momento lá nos Estados Unidos? Ainda muito nova, mas você se desenrolou bem lá. Eu me desenrolei bem. Eu fui para morar com minha prima e aí depois eu comecei a perceber que a gente falava muito português, porque éramos 3 brasileiras numa casa. E aí eu fiz amizade com outras 2 meninas da minha escola, que depois viraram minhas irmãs americanas, e eu fui morar na casa delas, né? Com a mãe Ah, americana dela, com o pai aham. americano dela, e aí a gente formou uma família e eu acabei saindo ali da minha prima para poder ficar com essa família.
Quando eu entrei na faculdade, né, e durante esse período, eu fui fazendo alguns estágios. Então, eu fiz estágio na Johnson Johnson, eu fiz estágio na própria faculdade, na própria universidade, que era a Universidade de Michigan. Eu fiz estágio num clube de golfe. Então, eu fui fazendo outros estágios, né, e acumulando experiência. E como eu era muito trabalhadora, e sou até hoje, eu acabava juntando muitos estágios. Então, eu fazia um turno de faculdade e um turno eu fazia 2 estágios. Às vezes eu fazia três etapas, né? De Uhum. manhã faculdade, de tarde um estágio e até o comecinho da noite outro estágio. Então, eu também ia aproveitando aquele tempo para fazer estágios e cursos e me desenvolver. O marketing sempre foi uma opção para você? Não. Não era só Minha primeira opção era direito. por E algo aí, específico? Tinha uma referência, alguma coisa? Não, então, eu queria defender os pobres. Não sei se é porque eu era pobre. Não sei, não me sentia representada. Eu queria defender os pobres, eu achava que as pessoas humildes sofriam, e aí eu queria defender essas pessoas. Então, eu queria fazer direito. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui para a minha segunda opção, que era o marketing, porque o direito eu teria que fazer um direito internacional, né? Porque já que o direito muda, né, de Aham. acordo com Cada país tem a as sua regras, legislação, regras, né? exatamente. Então, eu teria que... Aí eu fui para a minha segunda opção, que era marketing, que foi a melhor coisa que eu fiz, Foi, inclusive. certeza, eu tenho certeza. Eu também sou, então. Hoje, olhando para trás, a gente já vê que realmente fizemos as escolhas certas. Que legal. Agora, até dentro do que você fala, porque assim, eu me vejo muito nesse contexto de querer ir embora. Porque eu também, na verdade, eu tinha amigos que foram e eu sempre tinha vontade de ir também, e acabei que desisti. E aí eu, assim, até para quem tá nos vendo, pessoas jovens que estão na faculdade, querem até ter esse aprendizado fora. Como é que foi sua preparação? Porque assim, você foi para lá, mas como é que foi esses meses aí? Você estudou, fez inglês aqui? Você já estudava inglês? Ou você chegou crua lá e foi... Como é que foi isso? Porque eu acho que as pessoas acham que é só ir, né? E chegando lá, o negócio aperta mais, né? Então, eu fazia inglês aqui, eu fazia Quibeu. Eu não lembro quantos anos eu fazia de Quibeu, mas eu fazia Quibeu. Só que lá é diferente. O inglês que a gente aprende aqui, ou pelo menos aprendia na minha época, é diferente do inglês que você exerce lá. Primeiro porque tem muitas gírias lá. Sim. Então, as pessoas, elas condensam muitas palavras, usa-se muitas gírias que aqui a gente acaba aprendendo muito mais o inglês mais formal, as frases mais certinhas. E lá eles não falam dessa forma, como a gente também não fala aqui. Então, assim, não deu... foi um inglês de sobrevivência, eu posso falar assim. Agora, hoje, o aprendizado que eu tenho é que tudo que a gente se propõe a fazer, nós precisamos nos preparar o melhor que a gente conseguir. Então, quem puder se preparar estudando inglês, que estude inglês, né? E quem não puder, mas eu fui muito assim, o meu inglês que eu achava que era 100%, era 20%. E eu cheguei lá e eu tive que aprender tudo. Então, eu aprendi a me comunicar, eu aprendi a falar melhor. Eu, inclusive, teve uma época que eu estava na faculdade que eu era a melhor aluna de inglês, que seria o nosso português aqui. Então, porque eu estudei tanto lá, que eu acabei ficando muito boa na escrita e na fala. E aí eu tirava as melhores notas da sala, junto com uma outra colega, que eram as melhores notas de inglês, como o nosso português aqui. Então, mas eu não fui tão... Eu achei que eu estivesse preparada, mas eu não estava tão Ah, preparada. mas já chegou com uma base, né? Isso é o importante. Chegou Sim, com uma... cheguei com a base. Agora, para quem quer crescer e desenvolver, eu sugiro, assim, fortemente morar fora. Principalmente se for um país como os Estados Unidos. Eu sou suspeita para falar, porque eu morei lá e realmente eu tenho uma grande paixão pelo país. Foi um país que me ajudou muito. E é uma escola. O país em si é uma escola. Além da escola que a gente frequenta, é uma escola. E aí eu vou citar algumas coisas aqui. Por exemplo, quando eu cheguei lá, a primeira prova que eu fiz na faculdade, eu nunca vou esquecer. Eu tenho péssima memória, mas eu nunca vou esquecer. Porque o professor falou assim, podem trazer os livros para consulta. E eu falava, nossa, que povo bobo. Aqui é fácil. Olha como eles são bobinhos. Porque aqui, se eu for trazer livro, é pesca. Aham. Então, nossa, eu não vou nem estudar. E aí, os livros lá são bíblias, né? São muito grossos e tudo. E eu levei os livros, uma mochila pesadona, mas eu falei, vale a pena, né? Vou levar até o que eu não... Vou levar o que eu tô usando, que eu tô no... Chegar lá, eu faço. E a prova de lá é totalmente diferente da prova daqui.
Então, na minha época, eram provas decorativas. Quais são os 4 P's do marketing? E aí você tinha que falar os 4 P's do marketing. Então, era tudo muito decorativo. Sim. Lá, não. Lá, as questões eram assim. Existe um empreendedor que é dono de uma loja de roupa, que ele faturou X mil no primeiro semestre, X mil no segundo semestre, e agora o faturamento dele caiu. Qual é a sugestão que você dá para esse empreendedor? É que já é meio que na prática mesmo, né? Então, são coisas que você não vai ter nos livros. É por isso que você pode levar os livros lá. Então, são questões muito de raciocínio, né? E, Sim. claro, não de forma alguma desvalorizando nenhum tipo Claro. de estudo, de nada, aqui no Brasil também, porque eu acredito que a gente também tem boas escolas. E, Claro. obviamente, eu estou comparando com a escola que eu estudava, né? Uhum. Não necessariamente que é a realidade de todas Todas as sejam escolas. iguais. Mas eu tive muita dificuldade, porque lá eu tinha que... E tinha lá as escolas, né, até o terceiro ano são públicas, são excelentes escolas. E tinham coisas que eu nunca tinha visto. Então, por exemplo, eu estudava aqui em escola particular. Mesa de física. Então, quando a gente chegava na aula de física, lá aqui no Brasil, eu tinha uma sala e os professores aqui trocavam, Isso. né? Então, a Uhum. cada X tempo, um professor entrava na sala, saía, eu continuava na mesma sala e outro professor vinha. Lá não. Lá você, aluno, se movimenta de sala, porque cada sala tem um equipamento equivalente àquele conhecimento. Então, por exemplo, minha aula de física era uma mesa gigantesca, cheia de tubo de ensaio, com vários tubos para você fazer experiências, por exemplo. Uhum. Então, aquela tabela que você tem lá, a gente conseguia fazer mais ou menos, ver qual era o efeito rarefeito, ver qual era o efeito de congelamento, através da nossa própria experiência, né? Então, cada aula, você tinha, na aula de matemática, a gente tinha umas calculadoras, que eram calculadoras absurdas, assim, e estavam ali coladas na carteira da sala de matemática. Então, a gente realmente tem uma experiência mais rica. Acho que até agiliza a aula, né? Porque É. até o professor trazer tudo, levar tudo, montar a aula, já Na passou verdade, aqui acaba 25 não minutos. fazendo É, dessa forma, né? É. Você vai muito ali na teoria, mas aí É. o bom é que na prática você fixa mais e aí o Exatamente. aluno gosta mais da Sim, matéria, né? com certeza. Você consegue ver na prática aqueles efeitos que estão ali, ou você tem que raciocinar para você ter um entendimento do que seria aquilo ali. Uhum. Então, não existem respostas decoradas. As respostas são de acordo com a sua capacidade de discussão, né? E as sinapses que você tem que fazer no cérebro também para você chegar naquela criatividade. Sim. Porque tem muita coisa ali que as perguntas são criativas. Você tem que ter respostas, muitas vezes, criativas de como que você vai sair daqui, que são respostas da vida, na verdade, né? Na vida da gente, a gente acaba fazendo dessa forma. Ou seja, não adiantou as Bíblias. Não, A levou mochila todo, pesada. só levou peso, não adiantou nada. Ficou forte, Não. malhou, foi só por essa linha. Na faculdade, você já começou com estágio. Qual foi seu primeiro estágio lá, Maíra? Olha, eu não lembro do meu primeiro estágio. Eu lembro que eu estagiei na faculdade, na Universidade de Michigan. E aí eu fazia parte do departamento de marketing da universidade. Então a gente fazia todo tipo de anúncio da faculdade, a gente fazia de todos os cursos, a gente bolava todo o material de comunicação, então tudo isso. Como se fosse uma agência interna, igual Como tem se- aqui algumas tem Isso, até. perfeito, como se fosse uma agência interna. Eu estagiei na Johnson Johnson. E aí lá eu aprendi, por exemplo, uma coisa super interessante, né? Na época, eu tô falando de 18 anos atrás, mais ou menos, né? Eu tô com essa carinha de jovem aí, não faço os cálculos. Então, eu tô falando aí de um pouco mais de 18 anos atrás. Então, naquela época, aqui no Brasil, a gente não tinha muito o ROI, né? A gente não fazia muito cálculo, a Não. gente não tinha muito isso. E lá nos Estados Unidos já era praxe. Então, toda vez que eu lançava ou que eu fazia qualquer campanha de marketing, eu já tinha que apresentar aos meus chefes do departamento quanto que eu ia trazer de benefício de acordo com aquela verba que eles estavam me dando de marketing. Qual era o retorno que você ia dar para a Qual era o empresa? retorno que eu ia dar para a empresa. Ok. Fosse de imagem, fosse de comercial mesmo, de Uhum. venda de produto, então eu tinha que fazer um cálculo. Quando eu voltei para o Brasil, ninguém sabia o que era isso, na época, né? Hoje não, todo mundo Claro. mede tudo, mas na época a gente não tinha dados, não tinha medição, não tinha nada. Sim. Então o marketing era feito pelo marketing. E aí, quando a gente fez a concorrência da Ambev, né, que foi uma das concorrências que nós ganhamos, a gente ganhou porque nós fizemos esse cálculo. E era algo super inovador. Então, a gente estava na concorrência de São João, aqui no Nordeste, e a gente teve a ideia de fazer um parque de diversões, quando também, eu tô falando também tudo de 18, 20 anos atrás, né? Uhum. Na época não tinha roda gigante, não era nada comum. Sim. E aí a gente bolou um parque de diversões para a Ambev, só que esse parque ele era cercado, né? A nossa ideia era que fosse cercado. Se você fosse maior de 18 anos, você levaria uma latinha de uma bebida alcoólica
E se você fosse menor de 18 anos, uma latinha de bebida não alcoólica, né? Uma Pepsi, um Guaraná Antártica, qualquer Gatorade, né? Qualquer Sim. produto da marca. E a gente acabou, as vendas acabaram crescendo muito, né? Foi quase 40%, se eu não me engano, de acréscimo de vendas por conta dessa ativação que nós fizemos, por exemplo. Né? Mas isso veio do conhecimento dos Estados Do que Unidos, você- né? De como eu comecei a trabalhar e de como eles analisavam e como eles viam dinheiro, né? Que era diferente realmente do que a gente estava programado aqui na época no Brasil. É porque, na verdade, na época, eles aqui não mensurava, né? Não. Você investia pra ter sorte de dar resultado. Perfeito. E lá... Aí quando chegou uma agência que alguém que É. mensurou, opa, Perfeito. Exatamente, porque Alguém imagina, que porque come. hoje não, né? Hoje umas pessoas, que nem você falou, cobra muito. Ah, eu vou investir, até eu escuto muito isso. A gente fala da parte de tráfego pago, por exemplo. Sim, Tá, eu boto 100 mil, mas eu vou quanto que eu vou ter de retorno? perfeito. Antigamente não, vai botar, a pessoa gastava 20, 30, 40 mil, se der, vamos torcer para dar resultado. Sim, Não é, exatamente. né? Era mais ou menos isso. Ir lá Isso. aprender, e isso é uma coisa bacana, até porque hoje não mais, mas assim, ainda até uma das perguntas que eu costumo dizer. A diferença, assim, porque provavelmente você tem agora na Instalo, muitos devem ter estagiários, pessoas novas que também saem da faculdade. Qual a diferença que você sente da preparação hoje para o profissional que vai ser funcionário ou até para quem vai empreender no sentido da comunicação e profissionalmente mesmo, assim, de faculdades, de comparativos? Porque a gente está dando dicas, né? Quer estudar? Vá para fora, estude, se tiver oportunidade, vá, né? Porque a gente sempre fala, quanto mais oportunidade de estudar tem, vá aproveitar. Mas tu sente muita diferença ainda hoje de preparações, assim, de comparativos, porque você ainda deve ter contato lá fora nesse sentido, né? Sim, então, é tão diferente que hoje nós optamos por não ter estagiários. Aí, ó. A gente não tem mais estagiários. A gente tinha estagiário há 18 anos atrás, no começo da agência. Hoje a gente não tem mais. Porque é tudo diferente. Então, por exemplo, na minha época, o estágio não era remunerado. Hoje o estágio é remunerado. É remunerado. Mas até aí não tem problema, porque a gente remunera. A questão não é essa. E até um estagiário, ele tem um custo muito menor do que um funcionário. Exatamente. Claro. Então, se a gente tivesse os estagiários de uma forma geral, na qualidade que a gente tinha naquela época, ainda assim seria um bom investimento, né? Mesmo sendo remunerado. Mas, assim, eu acho que a diferença é conceitual, não é de dinheiro. Por quê? Quando você tem um estagiário, por exemplo, que na nossa época não era remunerado, por que nós estávamos ali? Pelo conhecimento. E a gente brigava pra entrar. A Que era gente uma guerra brigava pra entrar, né? Exato, É. era tudo. Os melhores estágios eram muito Era muito disputados. disputados. Né? Eu lembro do Carrefour e da Berrine em São Paulo, que tinham grandes marcas dentro. Pra entrar, minha filha, era pior que matar. Era 10 para 1 e olha, 1000 para 1 e olha lá. Era difícil. Exatamente, era pior do que vestibular hoje em dia. Então, na nossa época, o que nos movia era o conhecimento. Porque nós não estávamos ali para ganhar dinheiro. Não tenho pra nada contra aprender. ganhar dinheiro, muito pelo contrário, gosto Sim, bastante. muito bom, mas Mas o que nos movia era conhecimento. Hoje, a gente já vê, por exemplo, um movimento de pessoas, de estagiários, que o objetivo deles é ganhar dinheiro. Só que existem fases na vida. E a gente precisa respeitar essas fases. Como tudo na vida. A gestação tem 9 meses, né? Então, tudo tem fases. E eu também não estou falando que eu sou contra a pessoa ser remunerada na época, na fase do estágio. Não é isso. Inclusive, se eu tivesse sido remunerada na minha época, me ajudaria muito, porque na época eu precisava bastante. Mas o que eu estou trazendo é, conceitualmente, as motivações são diferentes. sim. Né? E aí, quando a gente está no começo da carreira, por que eu fazia 2 estágios? Eu tinha uma escola, eu tinha que estudar numa língua que não era minha, e eu ainda conseguia 2 estágios, né? E eu tinha 16 anos, né? Depois de 17, aí voltei com 18, quase para fazer 19. Então, assim, porque eu queria aprender. Então, o que me motivava a ir ali naqueles estágios todos, gratuitamente, né? Porque eu fiz estágio aqui no Brasil gratuito e fiz estágio nos Estados Unidos gratuito também. O que me motivava ali era eu aprender aquela lição. Para crescer Para profissionalmente. eu crescer profissionalmente, porque no futuro eu queria ter experiência suficiente para eu poder cobrar. Né? E hoje a gente vê que existe essa diferença. E não só isso, né? E aí a gente tem as outras brincadeiras, os memes, né? Que o estagiário hoje chega na empresa querendo ganhar salário de CEO e trabalhar em turno. Então, assim, existe realmente às vezes, assim, um conceito até equivocado mesmo, né? Dos estagiários em geral, né? Eu não estou falando de todo mundo. Mas hoje, se eu puder falar com os estagiários, eu diria, gente, trabalhem por conhecimento. Porque a moeda de troca do estagiário é, de fato, conhecimento. Pode ser trabalho remunerado, não importa. Para vocês terem ideia, na época, quando eu cheguei aqui no Brasil,
eu tinha um estágio que não era remunerado. Ao contrário, eu tinha um estágio que era remunerado, que era na Coelba, e eu fui para o Jornal à Tarde para um estágio não remunerado. E eu Olha. precisava do dinheiro. Porque se eu tivesse que me transportar, eu pagava ônibus na época, eu ia com o dinheiro que eu ganhava. Minha mãe não tinha condições de me dar o dinheiro para eu pegar transporte. Então, assim, se eu quisesse lanchar, se eu quisesse almoçar na rua, eu precisava de dinheiro. E eu Certo. precisava fazer o dinheiro, eu precisava fabricar o dinheiro que eu consumia. Então, e eu saí, né? Eu tomei a decisão de sair de um estágio remunerado na Coelba, que era na época R$ 1.200 mais ou menos, para ir para o Jornal à Tarde para ganhar R$ 0, precisando do dinheiro. Por quê? Porque na minha cabeça, o Jornal à Tarde era um grupo de mídia forte naquele tempo, era o maior grupo do Norte e Nordeste, né? Sim. Tanto que tinha esse Uhum. slogan e tudo. Então, era um grupo super forte. E na Coelba, eu estava no departamento de marketing, mas não era grupo de mídia, não era nada. Então, ali, o meu crescimento intelectual ia ser menor, né? Então, eu fui para o jornal. E aí, eu comecei a dar aula de inglês para ganhar o dinheiro que eu já ganhava na Coelba. E aí, vamos imaginar, na época, eu não lembro, mas eu trabalhava, sei lá, 6 horas por dia na Coelba, 5 ou 6 horas por dia. Eu fui trabalhar as mesmas 5, 6 horas por dia no Jornal à Tarde e mais o que eu tinha que fazer de dinheiro. Então, eu trabalhava Dando 10 aula. horas dando aula, né? Então, juntando tudo, Jornal à Tarde com as aulas que eu tinha que dar, dava 10 horas, 12 horas de trabalho Para ganhar o para mesmo. ganhar o mesmo que eu ganhava com 6 Mas horas. estava plantando, ela sabia que Em ia busca de, colher lá para na buscar frente. conhecimento, é isso aí. Como é que foi essa experiência no Jornal à Tarde? Que aí você foi sem ser remunerada. Como foi que você ficou esse período lá até você chegar na Estalo? Então, no jornal, eu passei por uma fase engraçada, porque na época eu mandei meu currículo e eu tinha muita coisa no currículo, né? Eu era muito capacitada. Então, e porque eu fazia sempre 2 estágios, e aí eu acabei ficando com muita experiência no Nova currículo. demais, aquele currículo de estágio De enorme. 10 páginas de currículo com, sei lá, 18 anos. E aí o gestor do RH pegou meu currículo e falou: essa menina é mentirosa, né? Todo mundo com uma paginazinha ali, né? Na letra 15, tamanho 15, 18. Inglês avançado. É. O meu lá com 4 páginas na fonte 12. E aí falaram: é mentirosa essa aqui. Então me descartaram. E aí mandaram 6 pessoas mais ou menos para minha chefe na época, para ela escolher. Ela entrevistou os 6, não gostou de nenhum. E aí pediu para ela mesma olhar todos os currículos. E aí ela encontrou meu currículo e aí me chamou para uma entrevista. Eu falei, ela me fez 1 milhão de perguntas. Depois eu fui saber por quê, né? Por que ela fez tanta pergunta. E ela viu que não era mentira. Realmente eu tinha todas aquelas experiências no meu currículo. E aí eu entrei no Jornal à Tarde como estagiária, sem remuneração. E aí fui crescendo, virei assistente, depois fui, né, virei gestora e fui crescendo, até que eu abri a Estalo, né? Recebi outras propostas durante esse meio do caminho. Tive algumas dificuldades no começo, né? Sobretudo quando eu fui sendo promovida, porque aí eu comecei a ganhar equipe, e aí você começa já a parte de gestão, né? Você começa a Gestão de gerir pessoas, de né? pessoas. E as pessoas me chamavam de generala lá. Estava acostumada a resultado, com o foco todo em Ah, resultado e as pessoas. Meu foco era todo em resultado. E aí, quando eu cheguei no jornal, a gente, não vou nem falar do jornal, assim, é uma cultura brasileira. Na nossa cultura brasileira, a gente conversa, a gente dá risada, a gente socializa, né? A gente tem outras características. Nos Estados Unidos, não. Lá a gente senta, a cada 1 hora, né, de trabalho, a gente tem aí 10, 15 minutos de intervalo, onde você pode fazer o que você quiser, ligar, dar risada, tomar café, ir no banheiro, fazer o que você quiser. E quando eu voltei para cá, então eu tinha esse regime, eu tinha esse modus operandi, que era diferente do modus daqui. Então era muito difícil, né? Foi muito difícil no começo para engrenar. Ao mesmo tempo, eu sempre apresentava muitos resultados para a empresa, claro, né? Então, por exemplo, o meu setor, meu departamento de eventos, era um departamento que gastava muito dinheiro, né? Eu fui pegar lá a linha do quanto que a gente gastava por ano de aluguel de sala. Eu falava, gente, não faz sentido isso. Então, a gente vai ter que ter uma sala aqui no jornal. Então, é melhor a gente decorar uma sala do que ficar alugando sala. Aí, fui pegar lá quanto a gente gastava, por exemplo, de aluguel de talher, de louça, de... Era um absurdo. E eu falava, não tem sentido a gente, né, fazer isso. Então, vou chutar números aqui que não são esses, tá? Mas a gente gastava R$ 10.000, né, por ano. E aí, eu fiz as contas e falei, poxa, se a gente comprar tudo, a gente vai gastar 2. Por que a gente tá gastando 10? É gestão mesmo. E eu era muito novinha, né? Mas eu tinha aquela experiência ali, graças, né, à minha escola, que foi os Estados Unidos, então eu voltei assim. E aí eu ia apresentando resultados, tanto que eu fui a primeira pessoa a ter 2 cargos no jornal,
né? Eu estava em eventos, depois fui promovida para classificados, e aí eu fiquei em eventos e em classificados, né? Na parte de marketing das duas áreas, justamente por conta dos resultados. E aí na parte de classificados também teve uma coisa engraçada, porque o classificados, ele é para quem precisa. É difícil você vender para... Olha, ô Ricardo, Vou mas dar uma você não, passadinha ali nos você não quer classificados. vender nada, não tem uma mãe para vender, um filho, uma coisa assim, né? Você não vende, você só vende a necessidade que você tem. E aí, eu, minha equipe, a gente inventou uns selozinhos, que eu não sei se tem até hoje, não sei como é que tá. Mas era assim, coração, flor, borboleta, tinha um bocado de selozinho. E a gente potencializou os anúncios. Então, por exemplo, a pessoa que gastava R$ 7, ao invés de gastar 7, ela começou a gastar 8, começou a gastar 9. Porque cada anúncio que ela já ia fazer, ela colocava mais R$ 1 desse símbolozinho. E aí o jornal começou a incrementar a renda através Pra dar dessas destaque. ideias. Exatamente, para dar destaque. Né? Porque já tinha na época Negrito, eles já tinham algumas Aham. coisas, mas aí a gente veio com esses Que era aquelas pequenos páginas, né? íconezinhos Cheias de cheios de classificados, aquelas. classificados, exatamente. Então, assim, e aí a gente começava a ter ideia. Então, mas porque minha gestão sempre foi foco no resultado. Então, eu Resultado. sempre tinha que, se eu faturava X, eu tinha que ir para 2X. Se tinha que, e aí essas metas foram crescendo, e aí eu fui crescendo assim. Até que eu abri a Estalo, né? E aí fiz 2 turnos também de novo, porque trabalhava ainda no jornal para abrir a empresa. E a empresa não se sustentava, claro, né? Porque a gente começou com -30. -30 e a gente começa, como várias empresas, né? E Demais, talvez pessoas que estejam nos ouvindo agora também, que estejam no vermelho, ou que não sabem como é que começa. A gente começa na cara e na Agora, coragem. uma coisa, antes de você entrar nisso, Maíra, eu achei interessante quando a gente estava batendo papo e você sinalizou como foi que você viu, como foi que chegou na Estalo. Você viu uma necessidade, você tinha uma deficiência no mercado onde você atuava e você viu, opa, tem uma oportunidade ali, você chamou seu irmão. Eu achei interessante isso, porque às vezes a gente está tão acostumado no que está vivendo que não percebe que aquela necessidade que a gente está ali pode ser uma oportunidade de negócio. E Sim, você vislumbrou isso e aí teve uma parte de uma rádio, né? Teve uma história sim, que aí você vislumbrou, chamou seu irmão e nasce a Estalo. Mais ou sim. menos isso, né? Só para rememorar essa passagem, né? O que acontece às vezes é que também o empreendedor ele fica achando que ele precisa de um produto inovador, disruptivo, um serviço, e às vezes não é. Às vezes é alguma coisa que já tem no mercado, mas que está sendo mal oferecido, né? Exatamente. Então, existem formas de você identificar isso. No meu caso, como eu trabalhava no departamento de eventos, eu contratava agências de todo tipo de agência, né? Não só Aham. de live marketing, mas de todo tipo de agência. Então, eu contratava essas agências. E eu comecei a perceber que existia um serviço que poderia ser melhorado dentro do live marketing, que na época era marketing promocional. Então, a gente fazia eventos, né? Uhum. E aí eu contratava essas agências e às vezes ficava faltando coisas, né? Ficava faltando detalhes, ou então, de repente, criativamente, a agência não trazia uma proposta que eu achava que era interessante, e aí eu mesma dava a solução para a agência. Ou então, às vezes, na hora de executar, o pessoal chegava com um checklist, né? Que é o to-do, né? Tudo que a gente tem que fazer. Aham. E aí eu via que estava faltando muita coisa, e aí eu não queria que o evento saísse errado, então, ou então de repente esqueciam de colocar alguma taxa em planilha, alguma coisa em planilha que eu identificava. Então eu comecei a perceber que as O custo agências, aumentava. exato. E eu comecei a perceber que as agências não estavam ali oferecendo 100% do que poderia. Meu irmão na época morava nos Estados Unidos, eu já tinha voltado para o Brasil. E aí eu perguntei para ele, eu falei, olha, se você quiser abrir um negócio aqui em Salvador, a gente tem essa oportunidade de abrir uma agência de live marketing, porque realmente o mercado tá carente, né? Tá precisando de agência boa. Ele topou e ele voltou dos Estados Unidos e aí a gente abriu o Estalo. Foi E assim ele que a fez gente começou. marketing lá também? Não. Ele fez marketing lá também, mas Ah, também não, nem eu nem ele finalizamos lá, né? sim. Pelo Nossa. tempo, foi pouco tempo, a gente voltou e finalizou aqui, mas aí aqui eu acabei fazendo publicidade. Vamos lá. O irmão veio, você tem 3 irmãos, é você e mais 2, é isso? Exato. Pronto, aí veio o irmão, você começou com a agência ainda no Jornal à Tarde, e aí você foi fazer um estágio em São Paulo, sem remuneração, para entender como era a agência. Ou seja, você estuda muito, né, Maíra? Você não fica acomodado esperando cair do céu. Você vai buscar, você sabe onde é que você quer chegar e você vai buscar isso. Perfeito. Como eu acho que a maioria dos empreendedores, né? Nós todos temos essa correria, né? Realmente essa curiosidade e essa inquietude. Quando a gente começou a Estalo, eu fiquei um pouco insegura. Porque eu falei, eu faço isso todos os dias, mas existe uma outra parte que eu não conheço. É uma parte administrativa, é uma parte de gestão.
Então, assim, eu sei fazer ali o operacional do dia a dia, o estratégico ali do que eu tô vendo. Mas existem outras coisas, né? A agência não são 2 departamentos. E aí, eu entrei em contato na época com o Maurício Magalhães, que é gente finíssima, inclusive. E ele, na época, tinha se associado, tinha acabado de se associar em Zanguanais. E ele estava, e também Marcelo Frazão também era sócio da agência. E eles abriram, né, a Tudo, que foi uma grande agência em São Paulo, fechou. Mas foi uma grande agência com excelente trajetória, pessoas incríveis, profissionais maravilhosos. E aí a Tudo começou dentro da África. Gigante. Meu sonho era trabalhar na África. E aí eles começaram a ir da África. E quando eles estavam já com alguns meses funcionando, eu tirei férias do jornal, liguei para Maurício e pedi para ele uma oportunidade na maior cara de pau, porque na época eu nem conhecia ele direito, né? Eu tinha feito alguma coisa com ele na Rede Bahia, algum evento com ele na Rede Bahia. Eu liguei na cara e na coragem, pedi uma oportunidade gratuito, falei, vou trabalhar de graça, você não precisa se preocupar e tal. Ele fez, não, pode vir. E aí eu fui para São Paulo. Acabei ficando lá 40 dias e fazendo essa experiência e entendendo o funcionamento de uma agência. Ou seja, né, que aí já é uma outra coisa que é importante para o empreendedor, que é se preparar ao mínimo, né, entender, a gente vai fazer benchmark, né, então assim, entender mais ou menos como é que funciona aquelas coisas Todo o para a gente poder, processo, na verdade, né? Porque senão chega o cliente e você não sabe nem para onde começar também, né? E às vezes você perde muita oportunidade por conta disso, né, então se seu start já for ruim, às vezes você queima ali um cartucho com o cliente que poderia permanecer com você, mas que já não faz, né? Exatamente. E uma outra coisa também que você falou que eu acho bacana sinalizar, que é o que você falou. Você sentiu que o mercado precisava de um produto que já existia, mas com qualidade, que nem você falou, né? Tava falando um pouco atrás aqui e eu acabei não tocando, não falando. Mas as pessoas, até que quem tá nos vendo, às vezes você tá no meio de pessoas, conversando com pessoas, um network bacana, a oportunidade chega. E por uma falta de atenção e de você estar ali envolvido com, de repente, com um negócio do que está sendo tratado, você perde uma oportunidade e aquela oportunidade pode ser da sua vida, Sim. né? Que nem você falou. Eu vi a necessidade, vi a oportunidade, né, Thaís, De algo que já eu tinha. estava trabalhando, porque você poderia, é o que acontece muito hoje, porque eu também tenho um funcionário, Thaís tem mais de 300 funcionários, né, Thaís? Você tem aqui vários, em São Paulo também, se acomodar. Tava na tarde com 2 cargos. Para que eu vou me preocupar em abrir algo? Sim, Eu vou ficar aqui até. Eu sim, tenho amigos meus que têm 20 anos de empresa e continuam ali, só fazendo a sim. mesma coisa. Então isso é bacana de transmitir para as pessoas. Olha, eu senti aqui que tem uma demanda ali e eu sou boa nisso, então eu vou atrás, Vou. né? E hoje tá um sucesso aí. Isso é bacana É. Foi de sempre saber. você e seu irmão? Não. Quando nós abrimos, éramos eu, meu irmão e uma sócia, que era Olivia. Depois nós compramos a parte de Olivia, ficamos eu e meu irmão, Tiago, e durante muito tempo, muitos anos, até que há 6 anos atrás, a gente abriu a unidade de São Paulo, e aí a gente trouxe uma outra sócia, que é a Marcela, e hoje voltamos a ser 3, uma trindade. Tentou ficar Voltamos a dupla, ser 3. volta, 3. Nossa. Volta. Então hoje você também tá em São Paulo. Como é que foi essa experiência em São Paulo? Vocês estavam aqui e aí vocês resolveram se aventurar em São Paulo. Funcionou desde o começo? Foi algo. Nada, gente, é nada, né? Fica parecendo que é fácil, né? Mas é É. Eu importante cheguei em São sinalizar. Paulo, ganhei 25 clientes, tá Foi tudo ótimo, certo, aí né? Foi fiquei tudo, ficou rica, e aí rica. pronto. Voltei pra Bahia, não. A gente tem um meme, né, que a gente desenha a linha assim, plana, né, do empreendedorismo, mas na verdade ela tem altos e baixos, idas e vindas, né? A gente primeiro planejou, a gente começou crescendo no Nordeste, então a gente começou atendendo Salvador, de Salvador a gente abrangiu para o Nordeste, então foi Recife, a gente foi fazendo as cidades daqui, Natal, etc. E aí depois a gente falou, não, a gente já tem o tamanho, né, e a quantidade de clientes para a gente poder ir para São Paulo. E aí nós não planejamos o primeiro ano, que é outro erro, né, muitas vezes que a gente vai, principalmente quando as coisas estão dando certo, né, você ganha tanta confiança que você fala, cara, vai, né, vai porque vai, se joga e vamos nessa. E não dá. E principalmente por conta, às vezes, do tamanho, né? E quando você erra muito, às vezes você erra feio. Então a gente foi sem planejamento algum. E nós desculpa. E nós Imagina. abrimos a Estalo São Paulo. Contratamos algumas pessoas de São Paulo e aí a gente entra muito nas crenças que a gente tem também, né? Que são crenças que a gente às vezes não para raciocinar. Por exemplo,
eu tinha muito a impressão de que São Paulo tudo funcionava, as pessoas eram extremamente profissionais. Então, na nossa cabeça, a gente pensou o seguinte: nossa, a gente vai contratar as pessoas lá, elas vão dar um jeito na agência, elas vão fazer a agência acontecer, porque o pessoal lá é muito profissional. E não acontece dessa forma. Não. Né? Não é assim que funciona. Contratamos 2 profissionais, né, muito bons, uma de produção e uma de atendimento, super boas no mercado, bem vistas, etc. E não tivemos a gestão, não acompanhamos, que também é outro problema, né? Falta de planejamento, falta de gestão. Aham. Então, olha quantos erros nós cometemos, né, nesse começo aí de São Paulo. Então, eu não conseguia, como eu tinha muito trabalho no Nordeste todo, eu não conseguia gerir São Paulo. E eu tinha a crença de que eles eram muito profissionais e eles Isso. podiam se bastar. E também não era verdade, né? Então, depois de 4 meses, mais ou menos, eu fui ter a primeira reunião. Vinha cá, a gente aí tá no 0 a 0, a gente não faturou nada. Não... Ah, é porque tá difícil, porque a gente tá tentando, porque nós estamos visitando cliente, então tem que entender que nessa etapa é isso mesmo, é prospecção, etc. E aí eu ia me deixando enrolar por esse, né, discurso, até porque eu também não tinha como gerir, porque eu estava longe, eu estava Aham. cheia de trabalho. E aí passaram-se mais 3, 4 meses, lá vai eu de novo. Gente, e aí, cadê? Nada. Então, assim, a Isso gente sem fechar acabou. negócio nenhum. Nenhum, nada, zero, R$ 0. A gente gastando, Só obviamente, gastando, né? só gastando, só pagando salários, salários altos, né? E nada. E aí a gente ficou quase um ano assim. Eu fui a São Paulo, a gente marcou algumas reuniões em agências, em clientes, fomos lá, conversamos e tal, voltamos sem nada. E depois de um ano, a gente parou, fez um balanço e falou: não pode continuar dessa forma, porque isso aqui, na verdade, é um buraco sem fundo. Sim. E aí nós fechamos, né? Eu não vou falar que fechou a agência, porque a gente não chegou a abrir um CNPJ de São Paulo, a gente não chegou a Aham. formalizar. Mas aí nós concluímos essa ideia, né? Melhor dizendo. E aí meu sócio falou: bom, então vamos continuar no Nordeste. Né? Por quê? Porque é como você É falou onde do você tava ganhando comodismo. dinheiro. A gente estava ganhando dinheiro, a gente estava indo muito bem. Né? E na época tinha boom imobiliário, a gente estava com quase todos os empreendimentos daqui, né? De tudo, Moura do B, Odebrecht, OAS, tudo que você imaginar aí era nosso. Então, a gente estava muito feliz com o faturamento. Não tinha necessidade da gente expandir. Estava muito Uhum. bom. E aí, eu persistente, né? Não, mas a gente precisa... Eu sou uma pessoa... Esse Bora negócio de ficar lá, parado bora não é lá. a dela. Não é a minha. Eu, vamos lá, né? A gente precisa de mais um desafio, a gente vai organizar São Paulo. E dessa vez eu vou planejar. E aí eu fiz um planejamento, né, seguindo assim a seguinte lógica. A gente vai fazer o contrário. A gente vai ganhar uma conta em São Paulo. Depois que a gente ganhar essa conta em São Paulo, essa conta vai nos ajudar a pagar uma parte da estrutura e nós vamos contratar as pessoas depois que nós ganharmos essa conta. Enquanto isso, usava o pessoal daqui. Enquanto isso, eu ia usar o pessoal daqui, o que desse, ou então freela Aham. de lá, Sim. né? Porque lá em Aham. São Paulo sempre teve muito freela, que era Tem. também diferente da cultura da gente aqui, que não Total. tinha muito freela, né? Freela que era só produção, Sim, basicamente. exato. Então, a gente ganhou a conta lá, que foi a primeira conta da gente, que foi H2O, e não tinha os profissionais para atender. Então, eu ia para São Paulo, atendia, e aí eu tava trocando, né? A gente tava trocando o pneu do carro e o carro em movimento ao mesmo tempo, mas a gente deu conta de tudo. Contratamos os profissionais. E aí eu lembro que eu fiz a primeira reunião, assim, feliz, que eu falei, nossa, agora a gente já tem os profissionais. Eu cheguei no aeroporto, eu saí da reunião, fui pro aeroporto, porque eu tinha que dar conta daqui, das coisas Aham. daqui, né? E aí eu voltei pra cá, pra Salvador. Quando eu tava no aeroporto em São Paulo, a cliente me ligou e falou, olha, eu não gostei do seu atendimento. Eu gostei de você, mas do atendimento não. Então, ou você volta pra me atender, tipo, nem vai, nem pega o voo, ou a gente vai ter problema. E aí os problemas não tem fim, né, gente? Não. Problema não é um negócio que não tem fim. É problema que não tem fim. E aí, eu tive que correr para fazer uma segunda seleção de pessoas. E aí, vejam vocês que a gente não tinha escritório na época, a gente não tinha nada. E eu fui fazer as entrevistas na Copenhagen de um shopping em São Paulo, Olha aí. né? E aí você vê como é a questão de você gerir pessoas e de você realmente ter uma credibilidade. Porque eu olhava nos olhos daquelas pessoas, que a grande maioria era empregada, não era desempregada, e eu dizia o seguinte, olha, acredita em mim, nós vamos ter uma agência, nós vamos ter um teto, nós vamos faturar bastante. E as pessoas, e eu tinha que fazer as pessoas acreditarem, Sim. né? Porque, e aí voltando só para Que um era o teu skill, sonho, na verdade, né? De expandir pra lá. sim. E aí eu acho que uma das skills também do empreendedor é vender. É difícil Exatamente. hoje você
não conseguir vender nada, né, gente? Você precisa até o Elon Musk que consegue vender, que ele é tímido, né? Ele tem Hoje aquelas... até seria mais fácil por causa do tal do home office, né? Que depois da pandemia, principalmente, ficou mais fácil. Mas naquela época, Para alguém provavelmente... acreditar, né? Uma baiana chegou aqui no shopping, na Copenhague, tá É, me fazendo acreditar numa história para eu pedir demissão e trabalhar com É. ela. Exatamente. E aí, citar baiano é muito legal também, porque a gente é discriminado, não tem jeito, exatamente. né? Eu falo Então, que eu sou paulista e eu até comentei várias sim, vezes, né, Thaís? sim, Eles acham assim, não é porque eu sou paulista, mas existe uma parte, não sim, vou generalizar, de paulista que acha que o povo do Nordeste não tem capacidade de fazer nada. exato. E tanto que eu defendo muito aqui, porque primeiro que minha esposa é nordestina e meus amigos todos são daqui Uhum. agora. Então, isso é legal citar mesmo, que nem É. você falou. E é interessante porque eu sofri isso, né? Então a gente também sofreu muita discriminação, né? Foi como a gente estava falando. O movimento de São Paulo para o Brasil é muito fácil. O Sim. movimento do Nordeste para crescer em São Paulo é que é difícil. É. Então são muitas barreiras que a gente Uhum. enfrenta e que a gente tem que, né, conseguir realmente ultrapassar essas barreiras para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva como a gente fez. A gente começou em São Paulo com ninguém. Depois nós tínhamos 4 pessoas, 6 pessoas, 8 pessoas. Hoje nós temos, né, 48 fixas, sendo exata, mais os freelas que a gente tem, que são freelas, mas que estão ali todo mês com a gente, né? Então, no total, a gente tem quase 60 pessoas lá em São Paulo, mais as pessoas que tem aqui em Salvador. E a gente começou com nada, né? A gente começou aqui com 2 estagiários aqui em Salvador, né? Sim. Então, assim, a gente foi crescendo e hoje nós somos uma empresa aí de grande porte. Graças a Deus a gente fatura muitos milhões, graças a Deus a gente tem excelentes clientes, né? Ambev, Natura. A gente trabalha com muitas marcas, Guaraná Antártica, a gente faz 99, Mercado Pago. Então tem muita coisa Ai, muita boa, coisa grande, né? Isso grande. Muita tudo na coisa. parte promocional. A gente Ah, isso é uma tudo na coisa parte importante. promocional. Live marketing é o quê? Eu Marketing aprendi, promocional. aprendi Marketing hoje. promocional, A tradução seria marketing ao vivo, né? O Uhum. marketing vivo, que na verdade são os eventos, né? Os eventos, muitos deles, a gente não tem como falar, olha, gente, eu sei que vocês estão aqui no carnaval, nessa festa grandiosa, mas a cerveja tá quente. Voltem para casa e amanhã vocês... Não tem isso, né? A gente não tem corte, a gente não tem gravação, a gente não tem nada. Então tem muita coisa no ao vivo pra gente. É por isso que chama live Que marketing. aquilo deu uma ação promocional dentro de festivais, de eventos, Exato, e perfeito. isso aí você vai lançando. Perfeito. Agora, até uma coisa bacana que eu sempre penso e acho que talvez tenha sido importante para ti. Porque assim, você chegou em São Paulo, deu tudo errado no primeiro momento, e aí você falou, eu vou pegar uma conta para poder crescer. O quanto o seu atendimento, o seu diferencial com os clientes daqui foram importantes para te abrir portas lá? Porque assim, eu acredito que, eu tô em São Paulo, tá? Olha, eu tô ligando, vou ligar para, sei lá, Ambev em São Paulo. Eu abri uma agência aqui agora, eu quero fazer uma reunião com vocês. Primeira coisa que lá tem muito de indicação, né? Uhum. Referência, indicação, o quanto os clientes daqui, do bom atendimento, do trabalho de qualidade que você implantou diferente, te ajudou nisso. Porque uma coisa que eu sempre falo, plantar uma coisa bem feita aqui vai te proporcionar no futuro isso que você fez, de abrir mercado em outros locais, né? Então, isso Uhum. te ajudou muito ou não teve nada de indicação? Você foi de porta em porta? 50%, 50%, 50-50 ali. Oh, yeah. Porque você tem razão, né? É a lei da semeadura, né? Sim, Então a gente exatamente. escolhe o que a gente planta. A gente escolhe o que vai plantar, mas o que vai colher já não escolhe mais, né? Plantou limão, vem limão, não tem Perfeito. como plantar limão e vem abacaxi. Então é uma coisa assim. Então você fazendo um bom serviço, desenvolvendo, tendo competência, você vai abrindo portas no futuro, né? Então a gente também teve a grande oportunidade, porque os clientes daqui da gente, embora fossem no Nordeste, eles já eram nacionais. Uhum. Né? Então, quando eu saí do Nordeste, que eu fui fazer um movimento de expansão em São Paulo, eu já tinha o portfólio E os contatos? e os contatos de São Paulo, porque no caso da Ambev, por exemplo, são regionais. Sim. Então, mas a regional daqui me ajudou a fazer uma ligação para a regional de lá. E o portfólio. Só que eu tinha uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem era a ligação da regional daqui e a desvantagem era, mas é nordestina, talvez não faça. Funciona aí para você, mas talvez não funcione aqui no Sul para mim, porque eu sou mais exigente, porque aqui as coisas funcionam Na verdade, diferente. não é mais exigente, né? Mas é que algumas empresas acham que, de repente, até a questão, por ter mais pessoas lá, a população ser muito maior,
Tô numa cidade de 3 milhões de habitantes, é diferente de vir para um estado de 20 milhões de pessoas. Acho que você não tem capacidade, né? Eu acho que tem de tudo, assim. Eu acho que uma parte é exigente mesmo, outra parte não é exigente, acha que é. Eu acho que. Porque, assim, o que é que tem em São Paulo que não tem aqui, muitas vezes? Qualidade. Então, isso é um fato, né? Por exemplo, às vezes a gente tá, sei lá, a gente tem uma estratégia aqui, às vezes, que é uma estratégia menos. Como que eu posso falar? Com menos recursos. Custo, né? Do que, por exemplo, uma estratégia em São Paulo. Então, é diferente, porque os números lá são diferentes, né? Então, Exato. tudo lá é diferente. Às vezes, você tem, por exemplo, a entrega de alguma coisa lá que ele exige uma qualidade, que aqui, às vezes, a pessoa não tem essa qualidade porque não está nem no gabarito dela. Ela nem sabe o que é aquilo. Tem materiais, inclusive, que a gente utiliza em São Paulo para estandes, por exemplo, de feiras, de Que aqui nem congressos, chegou que ainda. aqui nem chegou o material. Né? Agora mesmo a gente E estava pelo fazendo. custo de investimento também, né? Sim, sim, com certeza. Porque uma coisa é É. fruto da outra. Para você ter ideia, agora no carnaval, a gente fez uma estratégia de Guaraná com pizza com Guaraná. Uhum. E a gente fez umas pizzarias, umas mini pizzarias no Brasil, né, todo, né? Aqui, São Eu, Paulo, inclusive, vi. Rio. Ai, que bom. Na Barra Sim, tinha sim, uma. sim. E para você ter ideia, aquele material holográfico todo de cima veio de São Paulo, porque aqui não fabricava. Então, assim, existem diferenças, mas as diferenças são de acordo com os tamanhos e os preços. Lá, São Exatamente. Paulo, você tem bolso para isso. Aqui você não Uhum. tem bolso para isso. Então, o material não chegou porque é a lei da oferta e da demanda. Quem vai querer aquilo, né? Para o cara trazer o material para cá para não vender, é melhor vender lá. Exatamente. E eu até dentro do seu mercado, e eu não sei se você se Thaís tem esse conhecimento, ou até você também, mas quando eu falo de coisas promocionais, eu lembro da final da NFL dos Estados Unidos, que é do futebol americano. Sim. Para você passar 30 segundos lá, teve um americano que pagou 7 milhões de dólares em 30 segundos. E teve uma outra empresa, eu não sei se foi a Nokia na época, que pagou 25 milhões de dólares 30 segundos para fazer uma ativação numa Sim. final de futebol americano que estava no mundo inteiro sendo assistido. Então, quer dizer, tudo depende do investimento, Sim. né? Sim. Provavelmente, que nem você falou, em Salvador o investimento é totalmente diferente. Quando você fala de um evento aqui, fala de um evento, por exemplo, em São Lollapalooza e tal, Sim. primeiro que para os artistas já cobram milhões. Sim. O custo de quem vai te fornecer a matéria-prima lá provavelmente vai ser bem diferente Sim. quando sabe qual é o nome do seu evento lá Sim. também, né? Sim, com certeza. Deve Com ser certeza. loucura E trabalhar com até para esses você, né? números. Quando começou a investir lá, deve ter visto essa diferença. Aqui você trabalhava com uma faixa de valor e quando começou a fazer eventos lá, aí você já foi para uma outra proporção, né? Foi, Uma foi. outra... Que foi o que aconteceu no meu primeiro evento. Eu fazia eventos de 100 mil reais aqui. E aí a gente dava nó em pingo de éter, como a gente fala, né? Então a gente tinha que entregar resultado com 100 mil reais. E 100 mil reais era tudo que tinha e era muito dinheiro. Perfeito. E aí, quando eu fui para São Paulo, meu primeiro evento, me deram 1 milhão. Aí você está acostumada com 100, chegou a 1 milhão. E Eu agora? Agora eu vou arrebentar, né? Eu falava, cara, não sei nem quantos zeros tem 1 milhão. Eu não sei nem o que eu faço com esse dinheiro. Eu ficava nervosa. Eu falava, eu não sei gastar esse 1 milhão. Eu vou fazer o quê com esse 1 milhão? Então, a gente fez um planejamento na Vivo, na época era Vivo, né? 3G. E aí, eu fiz um planejamento para Vivo e somando tudo, dava 480 mil. E eu falava, e o resto, gente, os 520 que eu ainda tenho que botar nessa planilha para chegar em 1 milhão, eu vou fazer como? Porque a agência não pode deixar de faturar. Eu não posso falar, que nada, cliente, senta aqui, com 480 a gente faz. Não. Se ele tinha 1 milhão, a gente tinha que, né, dar um jeito de investir 1 milhão. E eu não tinha mais ideia para colocar no papel para chegar no 1 milhão. Então, a conta não fechava para mais, né? Aqui a conta não fechava para menos, mas lá para mais. Por quê? Porque os valores são completamente E a diferentes. proporção é Totalmente. que você estava acostumado a pegar pouco dinheiro né, e trazer uma solução bacana. Você tinha muito dinheiro, então você provavelmente foi Aquela gastando responsabilidade, pouco né? de cuidar daquele dinheiro. Mas você fala, rapaz, ainda tem 500 mil aqui. Mas aí você também provavelmente aumentou muito o resultado com a proporção de dinheiro que Sim. sobrava, né? Sim. Eu acho que a criatividade da gente, sobretudo, também vem da pobreza, entre aspas, né? Pobreza que eu falo é menos recursos. Sim. Porque quando você tem menos recursos, você precisa ter mais criatividade. Porque, veja, se eu tenho 100 mil reais e preciso entregar um resultado de 1 milhão, e eu tenho 1 milhão e preciso entregar um resultado de 2 milhões, né? A proporção tá diferente. É. Mas, em contrapartida, eu tenho que entregar resultados, né?
E aí, obviamente, que com 100 mil reais, para eu entregar 1 milhão, eu tenho que fazer muito mais, eu tenho que ser muito mais criativa e usar o dinheiro com muito mais responsabilidade. Não que a gente não use em São Paulo, não é isso. Mas assim, a gente tem uma liberdade até de errar mais, porque existe mais dinheiro rodando no mercado, né? Ou de experimentar mais. Ou de fazer coisas diferentes no mesmo evento, por exemplo. Se isso aqui Sim. não der certo, se essa não der certo, tem uma outra Exato. sendo Que a feita gente aqui do lado, consegue, né? exato. Então, e a gente também consegue ocupar mais espaços, a gente consegue fechar mais coisas, a gente consegue ter uma visibilidade maior. Mais pessoas. Exato. Então, a gente consegue investir mais. Aqui, por exemplo, no mercado do Nordeste, não, é o contrário. A gente precisa, mas também a gente precisa entregar resultado, porque senão o cliente não contrata a Claro. gente de volta. Ele vai me contratar uma vez e olha, então é isso, eu não tenho dinheiro nem para rodar de novo, tchau. Mas essa visão de investimento deles aqui continua baixa, assim? Ou tá melhorando? Não, melhorou, mas é sempre muito desproporcional. Né? Não tem jeito, é muito desproporcional. E assim a gente vê até em outras coisas, né? Quando a gente vai comprar roupa, quando a gente vai para restaurante, quando a Tudo gente vai, muda. tudo muda, Ai, outra. né? O serviço muda, o trato muda, os custos mudam. Acredito até mão de obra pra vocês lá. Aqui é mais barato do que lá. Aqui é mais barato, mas não é tão mais barato não, tá? Aqui é um pouco mais barato. Eu vou falar assim, sei lá, 20%, 30% Apesar que a lei mais de, barato. da oferta lá é muito maior, né? A Então, oferta que eu falo assim, a disponibilidade de pessoas, porque tem muita gente. tem muita gente Não agora. sei se é capacitada, né? Porque eu nunca É tive isso. agência lá em São Paulo em si. Eu acho que na nossa área, Ricardo, é difícil a mão de obra, sabia? Eu acho que é muito difícil a mão de obra. Mão de obra boa. Porque a gente já E tá no comprometida, nível. né? Sim. A gente já chegou no nível que eu não. Por exemplo, eu não tenho estagiário. A gente chegou no nível que eu não posso ter mão de obra intermediária. Uhum. É, Então, esses profissionais que são topo ali, os heads que a gente chama, né? Eles são disputados no mercado porque eles não são muitos. as empresas querem É. tirar uma da outra. Exato. E eu vou te falar mais. Depois da pandemia piorou muito. Demais. Porque muita empresa de live marketing fechou. Porque como é que eu vou fazer evento na Não pandemia? tinha. É isso. Não Como é que tinha. foi a É. pandemia para você? Pra mim foi ótimo. Não, todo mundo que vem Pra aqui mim teve foi ótimo. Pra gente lá na Estalo foi ótimo, porque a gente cresceu 240%. como? O que que vocês fizeram? Por quê? Porque você ia dizer agora, né? Ninguém vai fazer promoção no período de pandemia. O que aconteceu é que que na você- pandemia o nosso setor sofreu muito. E Aham. sofreu por uma questão óbvia. A gente não tem como. Se as pessoas não podiam ter contatos umas com as outras por conta do vírus, como que a gente vai promover um evento? Como E é as que lives, vocês não faziam ativações a nelas? gente fazia, mas a live ela não dá tanto dinheiro, né? É. Era Só mais do Gustavo Como é que complicado. Lima. você Essa conseguiu? Gustavo Como é que você Só do Gustavo conseguiu esses Lima. 200%? O que que vocês... Então, a gente começou a ser o primeiro em tudo. Então, o que foi que a gente fez? Tem até uma coisa muito interessante do time todo nosso, Aham. que nós nos juntamos e a gente fez muita alusão a Ayrton Senna, né? Porque a Ayrton Senna, não sei se assim, eu comprei alguns livros Eu dele, era li um apaixonado pouco, por tudo que ele fazia. eu li um pouco da vida dele. E aí tinha uma coisa super interessante de Senna, que ele falava o seguinte, que para ele o melhor dia era um dia de chuva. Quando ele estava no começo da carreira Aham. dele, por quê? Porque ele tinha o pior carro. Então, quando ele ia disputar carro com carro, ele sempre perdia. Só que quando era dia de chuva, ele acelerava e os outros Tinham medo. freavam. Então, para ele, o dia de chuva era a oportunidade de ganhar. Ele mandava molhar a pista pra treinar, se eu não me engano. Eu Ah, li eu não tem uma sei, época que eu li sobre isso. É. Mas para ele, a oportunidade era no dia de chuva. Porque aí era o talento dele contra o talento do outro. E não era mais a Mais o máquina peso do dele carro. contra a máquina do outro. Aham. Então, a gente cresceu muito na pandemia porque a gente pensou o seguinte: vamos olhar por outra ótica. Ao invés da gente ficar desesperado como todo mundo tá, a gente vai pensar o seguinte: a pandemia é um dia de chuva pra gente. Por quê? Todos os investimentos, todas as verbas de marketing estão no mercado, certo? Então, por exemplo, aquela marca ali, Seda, sei lá, né? Seda, até cliente nosso, mas Seda tem X milhões que ele reservou para o Rock in Rio. O Rock in Rio vai acontecer? Não. Não. Mas o dinheiro tá lá. Então, por que não eu estalo? Proponho um projeto para Seda para usar parte desse dinheiro. Então, foi mais ou menos essa linha de Aham. raciocínio que a gente criou. Porque os supermercados estavam cheios, né? Exatamente. Então, as pessoas estavam vivas, É. né? As pessoas continuavam vivendo, só que elas viviam num modo diferente, nas suas casas, etc., Aham. mais reservadas. Mas elas queriam ir para as ruas, elas queriam viver a vida, elas queriam fazer as coisas, mas elas não tinham os eventos. Os eventos foi tudo fechado. Então, você não tinha Réveillon, você não tinha Carnaval, você não tinha nada. E aí, o que foi que a gente fez? A gente pegou tudo que estava dentro da lei e como que a gente responsavelmente conseguiria juntar essas pessoas sem juntar essas pessoas.
Então, o primeiro drive-in do Brasil, por exemplo, a gente fez em parceria com mais 2 empresas e nós fizemos o primeiro em São Paulo, né, na ponte, com o pessoal da Ponte Taiada, com tudo. E aí tudo muito seguro, porque as pessoas estavam nos seus carros, existia um aplicativo, a pessoa comprava tudo por aplicativo, pipoca, tudo por aplicativo. Para ir para o banheiro tinha fila de aplicativo, a gente tinha que higienizar de fato o banheiro. Então, assim, a gente fez todos esses cuidados, a gente tinha. Depois a gente fez um segundo evento, né, com o Shopping Guatemi de São Paulo, que foi um evento que tinha domos que eram um evento gastronômico. E aí a gente convidou os chefes, né, mais famosos de São Paulo. Então ele ficava lá num palcozinho, num tablado. E aí a gente tinha esses domos com 10 lugares cada. Então você levava a sua família. E aí você via da TV, né, aquele chefe ali, Alex Atala, né, quem fosse, fazendo ali o prato para você. Né, ele já tinha testado ali no Covid, já tinha dado negativo. Todas as medidas de segurança a gente tomava. E aí depois a comida chegava só para aquelas 10 pessoas, né? Cada qual em seu domo, cada qual em sua coisa. Então a gente começou a desenvolver muito evento. E pra gente foi fácil ter o dinheiro, porque o dinheiro já existia no mercado. E tava parado. E tava parado. Então a gente começou a criar muitos projetos. Olha aí que... Não, eu gostei dessa ideia aí de comparar com a Ayrton Senna, né? Porque às vezes a gente fica desesperado, não perde essas oportunidades, mas desde o começo eu achei bacana uma coisa que você falou no dia que a gente estava conversando, nos bastidores, a gente estava batendo um papo, você tratou sobre isso. Quando você começou, as outras pessoas, elas tinham gente famosa, conhecidos e tal, vocês só tinham a competência. E foi isso que moveu vocês o tempo inteiro. Sim. Né? A competência de vocês, essa coisa de, primeiro momento da roda gigante, foi vocês, era inovar, vocês só tinham essa opção. Então, eu acho também que a mente de vocês já estão preparadas para isso, né? Para fazer essas novidades. Diferença. Qual é a ideia agora da Estalo? Vocês vão para fora, vocês pensam nisso? Como é que está essa parte internacional da Estalo? Sim. Então, a gente cresceu, né? Já tivemos a oportunidade de crescer no Nordeste, depois tivemos a oportunidade de crescer em São Paulo, depois tivemos a oportunidade de crescer no Brasil. E aí agora, né, nossos próximos passos, a gente vai para o internacional, que era um projeto Estados Unidos, claro. Sim. Era um projeto nosso de antes da pandemia. A gente já estava nessa linha de crescimento, veio a pandemia, eu já estava com viagem marcada, já estava com tudo. Mas aí veio a pandemia, a gente cresceu de outras formas também, foi ótimo, foi válido. Superamos a pandemia, né? E agora a gente volta com esses projetos de internacionalizar a agência. Então, aí provavelmente aí entre esse ano que vem, a gente está fazendo nossos primeiros passos aí no internacional. A gente já tem eventos que a gente já fez fora do Brasil. Né? A gente já fez Rússia, já fez França, já fez alguns locais. A gente já teve a oportunidade. Mas agora, realmente, a gente quer um escritório fora do país para que a gente possa crescer mais um pouquinho. Ficou pequeno, o Brasil ficou pequeno. Agora, assim, o comparativo que eu quero tirar, assim, apesar das dificuldades que nós temos aqui no Brasil, no sentido de investimento, comparado, obviamente, com as grandes companhias que existem nos Estados Unidos, por exemplo. Mas você acha que, pela essa equipe que você tem, que o brasileiro é mais criativo do que o americano no sentido do teu segmento de promocional? Sim, com certeza. Sim. É mais criativo. É mais criativo. No geral, sim. Existem propagandas americanas sensacionais. Sensacionais. E eu lembro de algumas quando eu era pequena. Pequena de, sei lá, 12 anos, 14 anos. Eu nem tinha ido. Sim. Então, assim, eles têm algumas, obviamente, né, algumas pessoas muito criativas, mas eu acho que, no geral, a gente supera a criatividade do americano. E lá tem um lance de marketing de guerrilha que a gente fala, né? Que lá eles dá porrada no outro e não tem problema, né? Porque, Lá por não tem exemplo, problema. eu vejo a a Coca-Cola e a legislação- Pepsi, por exemplo, que... Não, minto, acho que foi... foi a Coca-Cola e a Pepsi que tinha comerciais que o cara subia em cima de uma peça, pegar uma Coca... Tem, E se fizer isso aqui... O Conar lá é diferente. É um porque pouco se fizer diferente. aqui, o bicho pega, né? Então, assim, a criatividade vai mais longe, então, ainda, Sim, né? Mas aqui, se bem que a gente tem umas provocações do Burger King com o McDonald's, Não, né? o Burger King, a ele gente trouxe a tem cultura de lá pra cá, né? Mas sim, eu acho que, no geral, os nossos profissionais, eles são mais criativos. Então vai levar um bocado de gente pra fora. Tomara aí. Mas na agência, qual é a sua área? Eu hoje estou com novos negócios. Eu era atendimento comercial, né? Primeiro eu ficava na parte estratégica de atendimento. Não, mentira. Primeiro eu fazia tudo. Eu servia café, eu fazia tudo. Aí depois a empresa cresceu um pouquinho, eu fiquei na área comercial e na área de estratégia.
E aí, depois, agora eu passei o bastão para minha sócia, né? Uhum. Que agora ela é comercial, ela cuida do nacional e eu fui para novos negócios. Então, agora eu estou com o internacional, eu estou com o projeto proprietário, eu estou abrindo outras portas. Sua rotina, voltando agora para Maíra, não deve ser fácil. Como é que você consegue equilibrar tudo isso? Você consegue equilibrar tudo? Dá para equilibrar? Como é que você faz aí? Porque você não para, né? Agora, com esse projeto de ir para fora, deve ser ainda mais complicado. Como é que você administra a sua vida? Olha, antes, tá? Eu trabalhava 14 horas por dia, 12 horas por dia, sem parar todos os dias, de domingo a domingo. Hoje é o inverso. Hoje eu trabalho bem menos. Engraçado isso, mas quando a agência cresce e você tem gente competente trabalhando, você divide muito, você descentraliza, você divide muito o Uhum, trabalho. Então, perfeito. antes eu tinha que fazer, meu irmão, as pessoas que trabalhavam na agência, a gente tinha que fazer o trabalho de 4 pessoas. Aham. Só que hoje a gente já tem essas pessoas equalizadas. Então, eu só faço o meu trabalho. Então, é muito mais fácil hoje a minha rotina. Eu trabalho bem menos, né? Eu trabalho às 8 horas normais por dia. Eu não preciso mais trabalhar 12 nem 14, porque existem outras pessoas nas suas respectivas áreas que Perfeito. estão dando conta do recado. Mas nessa área de criatividade você ainda dá palpite, assim, ainda participa ou Mais não? na área estratégica do que de Estratégia. criatividade. É, mais na área estratégica. Não Porque aí a consegue, gente não vai precisa. conseguir, né? Porque aí a gente precisa. Na hora Hoje, da venda você deve usar muito isso também, né? Aí, assim, para Dos vender negócios eu novos, né? entro mais. Criatividade eu entro menos, porque existem pessoas muito competentes hoje fazendo isso. Né? Então eu já não preciso mais estar ali. Né? Mas a área de estratégia, para onde a gente vai crescer, o que é que a gente tem que fazer, então essas coisas que é de Que aí fato ali você vai. os sócios, né? A gente precisa. Inclusive agora, para vocês terem ideia, em março a gente já tem consultoria. Pela primeira vez na nossa vida, depois de 18 anos, a gente nunca contratou consultoria. Nunca. E aí, esse ano, a gente resolveu contratar uma consultoria de São Paulo para nos orientar de como a gente vai fazer o Para planejar planejamento, um para crescimento planejar. da empresa. Exatamente. Mas é engraçado porque a própria consultoria, eles falaram pra gente, todo mundo que vem procurar a gente é porque eu já tá quebrando, já tá falindo, já tá. É a primeira empresa que vai procurar a gente porque tá bem. Então, É. assim, a gente sempre procura, e isso eu tenho pra vida, assim. Eu sempre procuro desafios. Porque eu penso assim, gente, a vida vai me dar o desafio. Mas se eu buscar o desafio, eu já tô um passo da vida, Eu já entendeu? vou estar um pouco Eu já tô um pouco preparada quando preparado, já tô chegar. na frente. Então eu não preciso ficar lá esperando as coisas chegarem. Não, a gente vai crescendo, né? A gente vai. Isso que eu acho interessante. Agora, como ela falou, falando de ti agora. E para quem está nos vendo também nesse sentido, você, ao longo desses anos, depois que abriu a Estalo, de 18 anos para cá, você foi buscar novos conhecimentos ou foi só no dia a dia ali que teve que ir aprendendo mesmo? Ou você não, foi se preparando mais, fazendo curso, porque assim, às vezes tem mentoria, cursos, foi para fora para pegar sei lá, algum curso rápido para voltar para pegar novas ideias, ou só foi no batente mesmo? Não, eu tenho tanto diploma que, honestamente, é muito diploma. Eu fiz faculdade de publicidade, depois eu fiz pós-graduação em vendas, depois eu fiz um EDP da HSM em São Paulo, depois eu fui para os Estados Unidos porque eu queria fazer Stanford. Não, eu tenho que fazer Stanford. Aí lá vai eu fazer curso de marketing em Stanford. Depois, não satisfeita, eu comecei a fazer uma pós-graduação em terapia transpessoal sistêmica. E aí você vai. Não para, ou Aí, seja, tá vendo? É não parou. importante, Você né? Porque as vai. pessoas, não, ó, ela teve sorte. Aí, mas Não, não aí sabe, né? não. Que a Aí pessoa batalhou ali para ganhar a passagem aérea, É. né? A sorte encontra a gente trabalhando, né? Maíra, uma coisa que Exatamente. você falou também, que assim, surgiu nesse período da Estalo um picolé orgânico Sim, e um buffet. sim. Como é que foi isso aí? Eu gosto de falar isso porque as pessoas ficam achando que a trajetória é perfeita, né? E não é perfeito, a gente cai, a gente fale, a gente fecha negócio, a gente abre. Perfeito. Quando a gente estava no ápice da Estalo, super bem, eu comecei a ver identificar que existe uma onda de orgânicos que começou a assolar o mundo. Aham. E a gente sempre foi na crista da onda, né? Então, por exemplo, quando a gente abriu a Estalo, era mais ou menos uns 2 anos, um ano antes do Brasil começar a despertar para o live marketing. Né? Tanto que teve um movimento muito de muita agência de publicidade comprar agências de live marketing, né? Uhum. Então a gente estava bem na crista da onda. E aí, quando eu comecei a identificar esse movimento de orgânicos, eu fui procurar o que não tem ainda em Salvador. E não tinha picolé. Tinha muita coisa, tinha verdura, fruta, biscoito, né, azeite, e não tinha picolé. E aí a gente encontrou um fornecedor em São Paulo, no interior de São Paulo, e aí a gente fez uma parceria com ele, fizemos um contrato e nós trouxemos o picolé para cá, repaginamos, construímos marca, fizemos todo o brand building. E aí chamava Green.
Só que aí, aquelas 12 horas que eu trabalhava, 14, viraram 20 horas. E aí não dava, não dava. Mas eu tenho certeza que se a gente persistisse, seria um excelente negócio. Excelente negócio. A gente já tinha projetado tudo. Tinha todos os 3Ds, de como ia ser loja em shopping, como tudo, a gente já tinha tudo. Para vocês terem ideia, nós abrimos, todo mundo falava, vai ser super difícil abrir supermercado, porque é uma burocracia danada, você vai levar 1 ano fazendo cadastro. Nós, em 3 meses, cadastramos não sei quantos mil redes de supermercados. Então, assim, era tudo muito rápido. Só que, qual é o problema? Mão de obra. Eu não tinha gente competente para liderar o negócio. Então, eu não tinha gestor, eu não tinha ninguém que entendesse de picolé. Então, a gente gastava muito dinheiro, porque picolé derrete, ele é perecível demais. Então, a gente perdeu muito dinheiro. E aí, a Estalo era a vaca leiteira, né? E aí eu comecei a perceber que eu estava tirando a minha atenção do meu negócio principal para colocar num outro negócio. Eu fui contando que eu acharia pessoas competentes. Infelizmente, não achei naquela época. Uhum. E eu não estava dando conta de ter. Eu acho que a gente já deve ter tido uns 50 mil burnouts aí. Na época nem existia esse termo. E a gente ia num burnout mesmo. Vai Não com tinha nem burnout. tempo. Vai no burnout, entendeu? Como é que vai em depressão, vai na depressão. A gente vai no burnout, não para pra reclamar, não, senão não volta. E a gente ia abduzido. Então, aí teve uma hora que eu e meu sócio paramos e a gente falou: olha, não tem condições, a gente realmente precisa escolher o negócio, porque aí o outro negócio principal da gente começou a sentir, né? O Aham. faturamento começou a cair e a gente resolveu fechar a Green. Depois de um tempo, a gente abriu uma empresa de buffet, porque também a gente estava sentindo falta de um buffet que nos atendesse. Não era nem bom, porque tem bons buffets aqui em Salvador. Aham. Mas a gente queria um mais comercial, né? Mais empresarial, e a gente não tinha muito. Os buffets eram mais para casamento e tal. E aí, nós abrimos o nosso próprio buffet. Deu super certo. Na época, a gente tinha uma sócia que era a Patrícia, que é excelente chefe. E aí, deu muito certo o buffet da gente. Só que aí, novamente, né? Como que a gente vai lidar com 2 negócios e tal? Porque a gente imaginou que o buffet seria uma coisa menorzinha, mas aí vai crescendo, né? crescendo, Não é. tem jeito. E aí, foi ótimo, porque cresceu, mas ao mesmo tempo não dava para crescer, entendeu? A gente só conseguia chegar até ali. Aí, a gente resolveu também fechar, mas essa empresa deu certo. Essa segunda empresa deu certo. Aí, depois eu teve uma empresa de brindes também. Aí, depois a gente fechou a empresa Ela de não para. brindes. Ela não para. A gente ia... Já foi. É 24 horas no dia, né? O que é que tem? é. 12. 12 dá um pouco, porque ela querendo trabalhar Não, mais. quando ela falou que trabalhava 14, eu achei que ela ia falar, eu vou trabalhar agora 20. Não. Senão não aguenta Não também, aguenta, né? não. Mas é Qual a isso. parte mais gratificante para você nessa parte na área de marketing? O que é que para você disse assim, é isso aqui? Por que você entende hoje que escolher o marketing foi a melhor opção? Além, obviamente, da parte financeira, né? Vamos falar de realização pessoal. O que é que você, quando finaliza aí uma ação, um projeto, o que é gratificante para você nisso tudo? É o resultado. É, tudo Sempre é o dela. resultado. É o resultado, porque primeiro você vê, tirando do papel uma ideia, né, que é sua ou do time. Aham. E segundo, você vê o resultado. E terceiro, os desafios. Porque na nossa área, principalmente, assim, né, porque é ao vivo, né? Então tem muita coisa que dá problema na hora. E é um problema que às vezes você não conta. Né? Porque você faz uma previsão assim, mas se chover, aí você tem essa previsão. Né? Vai ter todo, vai ter capa de chuva. Então tem coisas que você prevê. Mas tem coisas que são completamente, por exemplo, né, o trio de Ivete lá tava embarcando. Foi. Como é que você prevê um trio embarcar? Você não prevê um trio Não embarcar. prevê. É. Então, assim, tem coisas que acontecem. Você prevê até o trio parar, porque já aconteceu, você pode prever. Mas o que não aconteceu, né? Então, essa questão de você ficar prevendo o impossível, e quando aquilo acontece, você consegue resolver com maestria, e você vê que no final o resultado foi muito bom, eu acho que isso realmente não tem preço. É uma comemoração, assim, uma vitória muito grande. E você tá colocando em prática o tempo todo sua criatividade. Porque tem problemas que você não resolve na lógica. Você resolve na criatividade. Né? Você olha, você respira e você fala, cara, então vai ser assim. Então Tem que ser vai desse ter que ser jeito. desse jeito. E se não for, vai ter que ser. Vai ter que ser. E você tem vai ter que ser mesmo. Exatamente. Porque você não tem como dar para trás. Você não tem o como. ao vivo é. Não tem como pedir pro pessoal voltar e depois no outro dia vir de novo, porque a cerveja não ficou boa, porque a comida não deu certo, porque não tem como. Não tem. Você tem que resolver. Tem que resolver. Tem que funcionar, né? O evento é naquele dia. Gente, para o evento aí, amanhã a gente continua. Exato, não tem. Uma vez eu li uma matéria que dizia que a segunda profissão mais estressante era eventos. E a primeira é bombeiros. Eu falei, então. Que tá no evento. Exato. Né? É isso. Teve algum momento que você pensou assim, poxa, tô no lugar errado, alguma coisa que deu errado, que você pensou assim, não é isso aqui, não sei, vou repensar. Não, sempre foi Nunca foi na isso. minha vida. Agora, eu já resolvi muito BO.
A agência já resolveu muito BO, meu irmão já... Pra gente entrar em São Paulo, assim, eu passei 3 dias sem dormir. Porque a gente ganhou a conta da H2O, e aí depois de mais ou menos um mês, se eu não me engano, um mês e meio, a gente tinha que apresentar um planejamento anual, porque o nosso planejamento que tinha sido aprovado foi desaprovado pela nova gestora. E aí ela me deu 15 dias para fazer o planejamento anual. Só que eu tava com o planejamento anual, Carnaval do Rio de Janeiro, Carnaval de São Paulo, Carnaval de Tudo Salvador, ao para a mesmo tempo. marca. Não era nem pra, fora os outros clientes Aham. todos, a gente tava com muita coisa para a marca. E aí nós fizemos um planejamento e apresentamos. E ela falou, não, tá tudo errado. Só que quando a gente apresentou, entrou o CEO internacional, entrou todo mundo. E aí foi aquela celeuma. E ela chegou para mim e falou, então, olha, você vai ter 3 dias para fazer outro planejamento anual. E se vocês não conseguirem fazer, vocês estão fora. E era a minha única conta de São Paulo e era uma conta que eu tinha ganhado, tinha 30 dias. Não podia perder. Não podia perder. Só Hum. tinha chance de fazer funcionar e você fez. É, nós fizemos, né? A equipe, A né? equipe A toda. Estalo Mas fez. assim, foram 3 dias sem dormir e não tinha. Qual era o profissional da agência? Não tinha profissional, vocês lembram? Que a gente Aham, não tinha não tinha ninguém. Então, assim, a gente tinha que, em 3 dias, achar o profissional, fazer um planejamento anual. Então, assim, e aí você fala, cara, como é que a gente consegue? Como que a gente deu conta de fazer isso, né? É muita coisa pra. E aí a gente conseguiu achar o profissional, conseguimos dar conta do recado, conseguimos fazer um planejamento anual. Pra você terem ideia, o planejamento, em um dia, ela leu 4 livros sobre gastronomia. Em um dia. E aí depois ela teve um dia pra fazer o planejamento anual. Então, assim, foram 3 Caramba. dias sem dormir. E é claro que nessas horas você fala, eu vou desistir, né? Alguém fala, né? Eu não, né? Aham. Mas alguém fala assim, não, vamos desistir, Ou não vai ou dar. não vai dar. Meu irmão mesmo ficou super preocupado, porque ele falava, você não tá dormindo, você não tá comendo, volte, a gente não precisa disso. A gente tá faturando bem aqui, por que que você tá fazendo essa loucura? Deixa o pessoal aí, larga aí, querem demitir a gente que demita. Eu não vou, só saio daqui depois que eu entregar esse negócio. Lembrei do clube de golfe. É, Lembrei do clube de golfe lá atrás, que a pessoa foi orgulhosa, fez, depois disse, agora eu também não quero. Também não quero, exatamente. Mas eu entrego minhas coisas. Eu falo, não. E aí a gente conseguiu reverter a situação. Apresentamos o planejamento depois de 3 dias. Foi aprovado pela gerência toda, pela vice-presidente, por todo mundo. E aí a gente continuou. Até hoje a gente tem a conta. olha aí, que massa. Tá Ó, vendo? bacana. Demais. Quais são os seus planos para o futuro, Maíra? Como é que você se enxerga daqui a algum tempo? Eu acho que eu quero fazer mais voluntariado. Porque a gente também tem que contribuir, né? Claro. Acho que é mais isso aí, assim, né? Abrir a Estalo Internacional, realmente, que é uma coisa que a gente está muito certa. E a segunda coisa é realmente, assim, servir, né? Servir. Acho que servir. Colaborar com o próximo, Colaborar, isso é bom Você demais. pensa em dar mentoria, consultoria, palestra, alguma coisa? Você, Maíra, com a experiência que você tem, com o estudo que você tem, com tudo isso, com sua bagagem toda, você pensa em servir nessa linha também, de estar com palestras, de formar profissionais nessa sua linha aí focada no resultado, tudo que você aprendeu e viveu? Sim, Você sim. pensa nisso? A gente ainda não começou. Mas eu acredito que pode ser realmente uma via aí muito interessante. É, A porque gente tem muita gente tá seguindo, né? e tem muita coisa. É porque, assim, a gente tá aqui num programa de 1 hora. A gente não consegue sentar e explicar, né? E realmente ser detalhista, né? Para poder as pessoas terem um entendimento melhor das experiências que nós temos. Todos nós temos experiências de Uhum. vida que contribuem para outras pessoas. E a coisa mais inteligente é a gente não errar, né? A gente aprender com o erro do outro. Então, se nós todos começarmos a compartilhar as nossas histórias de vidas e tudo que são riquezas, Perfeito. então, assim, a gente pode, na verdade, fazer esse movimento e eu quero ser parte disso, né? Para que as pessoas também aprendam com meus erros. E Exatamente. com meus acertos também. Olha, isso Uhum. aqui deu certo, isso aqui talvez dê certo para O você. que eu fiz pra dar certo, né? E tem muita coisa aí muito fiéis. Quando eu era pequena, gente, sei lá, 16, 18, 19 anos, eu era vitimista. Eu não tinha autorresponsabilidade. Eu não falava que a culpa era minha de nada. Então, eu sempre jogava pro outro e tal. Hoje em dia, não. Eu pego as coisas e falo onde foi que eu errei. Qual é a minha parcela de erro nisso aqui. Até quando o outro, se alguém for grosso, se alguém eu paro com o que foi que eu fiz para Que atrair legal. isso, para poder... Então, assim, tem muita coisa que você aprende no caminhar. Você vai caminhando, você vai aprendendo. Exato. E aí, a gente tem muita coisa para Para aprender e para para ensinar.
E a internet dá essa facilidade pra Dá. gente, né? Você É. pegar um episódio desse, a ideia é que as pessoas usem minimamente, porque são histórias, são detalhes que vão fazer diferença na vida das pessoas, né? Sim. A gente vai chegando naquela hora ruim. E tem um monte de coisa ainda, Eu- gente. Eu cheio de perguntas pra Nossa, Maíra. nem Ô, fala. Maíra, O papo tá tem um ótimo. monte de coisa aqui que eu quero saber ainda. Mas vamos lá. Eu sempre faço uma pergunta quando a gente vai terminar, assim, quando a gente vai indo para a parte do final, que é assim, o que é que você usa para a sua vida? Que conselho, que lição, que frase, que livro, alguma coisa que sirva de inspiração para você, que você pode compartilhar com a gente. Ai, gente, são tantas emoções. Como diz Você já Roberto falou de Carlos. cena, você já. Eu não tenho uma coisa, não. Hoje, o Hum, que me inspira mais e o que, se eu pudesse falar, eu falaria sobre Deus, sabe? Eu não tenho religião. Tem pessoas, você é isso, você não sou nada. Eu não tenho nenhuma religião. Eu já fui católica batizada. Depois eu fui protestante, porque eu morava nos Estados Unidos, batizada no Rio. Depois eu fui espírita. Depois eu entrei na filosofia budista. E hoje eu não sou nada. ela não para também até na... Nada, Hoje eu não sou nada. Mas eu tenho uma fé em Deus e uma crença, sabe? De confiar mesmo, de acreditar, de entender que o universo é muito maior do que tudo isso, né? Do que a gente vê, do que a Exato. gente pega, do que a gente... Existe uma coisa muito maior que tá ali e que às vezes a gente não percebe porque é sutil. Então, o que eu levo hoje pra vida é fé em Deus. Fé em Deus e pé na estrada, né? Fé em Deus. Eu acho que é isso, assim, é a coisa que eu tenho mais... talvez mais rica hoje, assim, pra compartilhar. Se alguém falasse uma coisa, a gente tem 1000 coisas pra falar, Sim. né? 1000 histórias pra contar, 1000 lições, mas eu acho que fé em Deus é uma coisa que a gente precisa dessa conexão, de alguma forma, independente da religião que a pessoa tenha, independente do que a pessoa, né? É acreditar que existe algo maior do que a gente, que tá ali junto com a gente, se a gente permitir. E uma curiosidade, eu acho que de 15 episódios, 13, 12, 11, todos falaram a mesma coisa. Ai, que bom. Alguma coisa de Deus, da Bíblia, Que né? bom. Então, isso a Não, gente eu sempre amo, fala. eu vou dizer, eu amo. Que bom. É uma A conexão gente- bacana que a gente sempre bom. tem aqui, né? Então, é uma coisa E muito tem um legal. propósito para tudo isso e a gente vai nessa linha. A gente Sim. acredita que Deus está acima de tudo, né? Que Sim. tem tratado, que tem colocado pessoas assim como Sim. você, especiais, para que possa compartilhar com a gente. Então, assim, a gente quando pergunta isso, não fica esperando nada. A gente quer de fato o que a pessoa acredita. E aí você fala numa simplicidade, Deus, e não é de religião, não é de Deus, é de ter Exatamente. fé e acreditar, né? Você acredita no que você faz, independente. Até quando a gente leva isso para o profissional. Você acreditou lá atrás num desafio. Vou para os Estados Unidos, eu tenho um desafio, eu vou. Então você acredita em tudo. Então tem alguém maior. E tudo foi direcionado, não era Sim. para ser direito, aí você cai no Sim. marketing. A sua história tem Deus aí te É. levando e é o que você acredita. É. E Exatamente. tem uma frase muito legal que eu vi de Abílio Diniz, ele, né, faleceu agora recente, e ele falou o seguinte, né, que ele sempre pedia coisas a Deus. Mas antes dele pedir, ele perguntava pra ele mesmo: mas eu fiz a minha parte? O que eu tô pedindo é justo? Né? Mas você vê que muitos empresários também têm a conexão com Deus, né? Cada qual da sua forma e tudo, mas tem ali sempre o dedo dele ali. Então eu Exato. acho que tudo que nós temos, que nós somos, tem sempre Deus, né? Deus na frente, assim. Maravilha. A gente brinca lá na estala, a gente fala que Deus é estaleiro. A gente passa um bocado de sufoco, B.O., meu Deus, me ajuda aqui. E ele E sempre tudo dá tá. certo. Então é isso aí É, mesmo. ele Eu tô achando sempre tá. também, viu? Eu, depois da história toda que eu tô achando. Ele fala, Deus é estaleiro. Maíra, assim, eu quero primeiro te agradecer de coração, assim, por você estar aqui. A sua história ela é cheia de detalhes, desde muito nova, essa coisa do foco no resultado. E o fato de você aparecer, né? Porque você é mais dos bastidores e agora sim. você aparece um pouco mais e a gente está muito feliz que você esteja aparecendo aqui com a gente no podcast. Eu tenho certeza que foi uma história muito boa e a nossa ideia, assim, é inspirar pessoas, que as pessoas possam pegar ganchos da sua história, que as pessoas possam pegar momentos e façam diferente na própria vida, né? E não aceitem viver de qualquer jeito. Sim. E uma coisa que a gente estava tratando, que elas tenham uma noção do valor dela. E aí a Sim. gente falou daquela parte até do financeiro, voltando ali um pouquinho. Você projetou algo na sua vida e foi muito além. Sim. E a ideia é essa, assim, eu te agradeço de coração por ter vindo. Eu tenho certeza que a gente conseguiu inspirar pessoas, que as pessoas vão gostar dessa história. E a gente tem muito mais aí, viu? Na hora que você começar com palestras, quando você começar com consultoria, quando virar internacional, Eu já de vou Aí, participar fato, dessa né? consultoria. a gente quer você de volta aqui com a gente, compartilhando aí mais histórias. Não é isso, Ricardo? Demais, foi excelente. Não posso. Aprendi um pouco,
e é aquilo, né? Quem tá do outro lado vai pegar um pouco da sua história e com certeza vai inspirar, Sim. que é o nosso principal objetivo aqui, inspirar alguém do outro lado, nem que seja uma pessoa. E excelente, a gente quer te agradecer também. Quero agradecer também até para falar dos nossos patrocinadores que nos apoiam a esse projeto que a gente trouxe aqui com esse objetivo, que é a BM Fone, que é uma loja que trabalha com toda a parte de acessórios e celulares. Todos os tipos de celulares que vocês procurarem lá sempre tem um mais atual e o acessível também para quem quer um menor ou um melhor. Nós temos a Patrimonial também, que trabalha com a parte de segurança, né, Thaís? Na área Na área de condominial. condomínios. Tem a Vila Celebrar, que sempre traz ali um coffee break pra gente, para os nossos convidados, e todo mundo elogia, e inclusive faz muito eventos também. Ai, que legal. Eles são excelentes para a parte de eventos. Tem a Pacton Digital, que é a agência de publicidade que faz todo o nosso marketing, toda a parte de offline nosso também. Tem um patrocinador novo, que é a Dona com Estilo, que é uma loja virtual, que para quem entrar, inclusive, lá agora, tem um cupom PAPO, que vai ter 20% de desconto, Legal. que é roupas fitness, lingerie, tudo que é voltado para a mulher. Então, sigam lá. E te agradecer, Maíra, excelente. Eu acho que vai ter que chamar um outro, porque ela tem ainda um monte de Tem história. muita coisa. Falar da Clube do Golfe a gente não tratou, vai Clube ficar do todo mundo na Golfe, falar curiosidade. dos projetos, fazer um só de bastidores para falar o que ela fez de ações, né? E é isso, muito obrigado e foi excelente. Eu que agradeço, gente. Estou aqui à disposição de vocês, né? O que eu puder ajudar, o que eu puder ser útil dentro dessa caminhada, eu estou aqui. Muito bom. Já fui empreendedora, né, de pequenininho porte, micro, depois cresci mais um pouquinho e estamos aí nessa caminhada crescendo. E eu agradeço demais por vocês, pela energia de vocês também, pelo tempo que vocês dedicam a ajudar outras pessoas, né? Porque o trabalho de vocês é esse. Então, muito provavelmente vocês estão influenciando muitas pessoas que vocês nem sabem, que vocês Tomara, não têm que nem esse é o noção. objetivo. E isso é muito maravilhoso. Vocês estão de parabéns, tá? Eu me Obrigada. Muito agradeço aí. obrigado. Gente, a gente está muito feliz. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha servido de inspiração. E vamos lá, gente, vamos divulgar, vamos espalhar essa mensagem, vamos espalhar a Maíra Holtz aí para todo mundo conhecer a história dela, a história da Estalo, porque com certeza vai inspirar pessoas e a gente vai conseguir mudanças de vida. Esse é o objetivo principal. Então, se você gostou, siga a gente no YouTube, siga nas redes sociais, podcast Papo de Mercado, compartilhe, comenta, sinaliza quem você quer ver aqui com a gente, porque eu tenho certeza que vão ser experiências maravilhosas. Eu quero também já te deixar convidada aí para o próximo episódio. Não perca, toda terça-feira, às 19h30, e a gente espera vocês. Ao vivo.